Olá a todos e todas, é com muita satisfação que a gente abre hoje essa 7ª edição dos webinários organizados pelo Lab China, né? Os nossos encontros aí dedicados a diversos temas da economia política internacional da China. Hoje a gente vai falar sobre a projeção global do poder chinês e para isso a gente tem conosco aqui 2 professores, uma professora e um professor, a Valéria Ribeiro, que é doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ. Ela é professora permanente dos programas de pós em Economia Política Mundial e pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, a UFABC. Ela é pesquisadora nas áreas de Economia Política Internacional, Desenvolvimento Econômico e Economia Política. Ela tem publicado recentemente sobre China, especialmente um dos seus últimos artigos, Virtude e Fortuna, a trajetória da ação desenvolvimentista chinesa, seus desafios contemporâneos, na revista da Sociedade Brasileira de Economia Política, e as transformações do capitalismo contemporâneo e seus impactos na periferia, uma interpretação sobre a crise brasileira recente na Carta Internacional. Ela vai falar hoje sobre a economia política da China e a sua projeção global. A gente tem também o professor Alexandre César Cunha Leite, que é professor doutor do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba e docente do programa de pós em Relações Internacionais também da UEPB. Ele é coordenador do programa de pós, ele foi coordenador do programa de pós em Relações Internacionais até 2018 e docente permanente do programa de pós em Gestão Pública e Cooperação Internacional também da UFPB. Tá? Hoje ele é coordenador do grupo de estudos e pesquisa em Ásia-Pacífico, pesquisador do grupo de pesquisa em potências médias e membro do Instituto de Estudos de Ásia da Universidade Estadual ou da Universidade Federal da Paraíba. Ele vai falar sobre a nova rota da seda do desenvolvimento chinês e a sua projeção global. E para os comentários, a gente tem a satisfação de ter conosco a jornalista Janaína Câmara da Silveira, do Radar China, e também correspondente da Xinhua aqui no Brasil. Tá? E eu também, né? Isabela Nogueira, da UFRJ e do próprio Lab China. Eu agradeço muitíssimo a presença de todas vocês e do Alexandre nessa nossa roda aqui de conversas, e eu passo a palavra diretamente para Valéria fazer a apresentação dela. Obrigada, Val. Obrigada, Isabela. Queria, primeiro agradecer o convite, parabenizar você por essa iniciativa, que tem sido muito interessante, e também dar boas-vindas aos colegas aqui, o Alexandre e a Janaína, tá? Bom, minha fala aqui, eu vou tentar resumir alguns pontos que eu venho estudado nesses últimos meses com relação à projeção da China hoje, né? Então, tenho trabalhado nos últimos meses em uma pesquisa relacionada à forma como a projeção global chinesa hoje se relaciona, com o estado atual, o momento atual do processo de acumulação de capital do país e também as relações entre o Estado e o capital na China. Tá? Então, eu venho pesquisando ao longo dos anos a relação da China com os países periféricos, com a África, os impactos dessa expansão da China. E agora, comecei a pensar esse fenômeno, a partir de uma perspectiva, digamos, ligada a uma análise da política externa mais crítica, que já é bem conhecida, entre autores do campo marxista e que procuram analisar a política externa a partir dessa perspectiva de que os estados, eles refletem também questões ligadas a interesses diversos dentro das sociedades, Então, eu procuro, vou procurar falar um pouco de como eu tenho visto essa questão tanto da relação entre o momento atual da acumulação na China e como é que esse momento se reflete na projeção externa e também como essas relações entre o Estado e as classes, digamos assim, também vêm
manifestando e se manifestando também na projeção externa, tá? Então, é mais ou menos por aí que eu tenho pesquisado, assim, né? Acho que é uma questão interessante, porque do ponto de vista da China, é óbvio que a gente se vê e percebe a centralidade do Estado, né? No processo de projeção, na política externa. Mas eu tenho percebido que, ainda que a gente esteja falando, né, de um estado, de um país com essa centralidade estatal, é muito importante pensar essa projeção externa também a partir de uma ideia, a partir da perspectiva de um Estado que também é uma esfera de disputa, né? Como a Isabela já escreveu, enfim. Então, eu estou pensando um pouco essa projeção a partir dessas questões ligadas à relação Estado-capital. Então, a primeira coisa que eu acho que é importante ressaltar é que, embora, né, a gente entenda a China a partir dessa centralidade estatal no processo de acumulação, eu interpreto um pouco a China hoje como resultado de um processo que, depois da abertura, né, dos anos 80, está permeado, né, pela presença do capital. E, de fato, né, o que aconteceu ali depois da Revolução Cultural, na minha interpretação, tem muito a ver com uma espécie de vitória de uma linha ligada ao desenvolvimento das forças produtivas, até em detrimento das relações sociais. Então, de certa forma, né, a China hoje ela reflete essa espécie de adesão a um projeto de desenvolvimento que não foi acompanhado do desenvolvimento das relações sociais. E do ponto de vista internacional, né, alguns autores vão também apontar a ideia de que, após a abertura, né, a retomada das relações com os Estados Unidos, se havia algum internacionalismo, né, chinês, nacionalista, mas em defesa da construção do socialismo, isso é interrompido, né, pela entrada, digamos, do país num tipo de desenvolvimento que incorpora a questão do capital, inclusive retomando relações com potências hegemônicas como os Estados Unidos. Bom, então, nesse sentido, né, partindo dessa ideia, a primeira questão que eu acho que é importante colocar é que, do ponto de vista do desenvolvimento, a China hoje se encontra num momento de virada, né, eu acho. O que o Barry Norton vai chamar de um turning point estrutural, né? Então, você tem, ao longo dos anos, uma ampliação das taxas de crescimento econômico, né? Muito centrado na industrialização, nos grandes investimentos na indústria pesada, né? Inclusive, o ciclo de crescimento dos anos 2000, né, a partir dos anos 2000, esteve muito centrado nessa ideia, né, de que ele chama de até milagre econômico, taxas altas de crescimento, a indústria pesada, a construção civil, e, de certa forma, esse momento do crescimento chinês, ele está na base mesmo dessa projeção externa com relação às grandes estatais, né, que vão sair para acessar os recursos primários na América Latina, na África e na Ásia, né? Então, isso foi um pouco a marca, né, do crescimento chinês. Mas digamos que no momento mais atual, né, depois da crise de 2008, depois da década de 2010, aí, esse crescimento chinês vem passando por algumas transformações, né? Talvez ainda seja cedo para a gente falar da existência de um novo ciclo, né? Centrado no consumo, porque o peso do investimento ainda é muito grande, né? Mas a China hoje apresenta um desenvolvimento que é muito diferente, né? E onde as taxas de crescimento elas estão menores, né? Elas são mais, o ritmo de crescimento é menor,
E, de certa forma, do ponto de vista setorial, a China é uma economia fundada nos serviços, na indústria, né? Então, o Barry Norton fala muito dessa questão de que talvez se teria atingido alguns limites, né? Do ponto de vista do crescimento. Por exemplo, a questão do uso, né, da mão de obra, então a disponibilidade de trabalho, trabalhadores que vieram do campo, né? Isso teria atingido um certo limite, ou seja, mudanças estruturais que explicam essa queda do crescimento, claro, para além da questão da crise internacional, da queda da demanda e tudo mais. Então, a China estaria num momento estratégico em que ela precisa, fundamentalmente, né, ascender do ponto de vista principalmente tecnológico, né? Então, é preponderante, é um imperativo essa questão tecnológica, e de fato isso vem guiando aí, né, os esforços do governo, né? Claro que também a questão do incentivo ao consumo, né, e uma certa diminuição da dependência do investimento, das exportações. Outra coisa fundamental desse crescimento chinês hoje, eu diria, é a questão do aumento do setor privado. Então, o processo de privatização, né, que se dá de uma maneira ali toda, né, digamos, específica, e em que pese, né, a força das grandes estatais, é evidente o aumento da presença do setor privado, né, que é perceptível através, por exemplo, da geração de empregos do setor privado, dos investimentos em ativos fixos, que tem uma boa parte, digamos assim, né, do setor privado. E então, de certa forma, né, eu acho que a China hoje ela se depara com esse dilema, né, da existência de um setor privado, né, que de certa forma reflete o que talvez poderíamos mesmo chamar de uma classe capitalista, né, de bilionários que enfim, representam, por exemplo, grandes empresas, né, que, claro, tem a questão da propriedade na China é sempre muito complexa, né? Então, falar em setor privado envolve também pensar que boa parte das empresas tem participação estatal, né? A questão acionária e tudo mais, mas ainda assim, pelo que eu tenho pesquisado, né, é possível identificar esse alargamento do setor privado na forma dessas, por exemplo, dessas grandes companhias, grandes empresas, como, né, a Tencent, a Huawei, a Alibaba, empresas que compõem então digamos, essa elite aí, né, na configuração econômica chinesa. Bom, dado isso, né, esse, digamos, é o pano de fundo, né? Pano de fundo não, porque eu vejo as conexões entre esse estágio aí da economia política chinesa. Mas partindo daí, eu então comecei a estudar um pouco como é que essas transformações vêm se refletindo na forma como a China se projeta externamente, né? Digamos que o caminho, né, que eu percorri, por exemplo, foram dois, né? Primeiro, fazer uma análise sobre o investimento externo direto chinês, tá? Então, quando a gente pesquisa os investimentos externos diretos chineses por empresas, né? Tentando identificar, então, a diferença entre o setor privado e o setor estatal, a gente percebe que há um alargamento muito grande do setor privado nos investimentos diretos externos. Então, se a gente tinha, né, ali no início dos anos 2000, uma participação de 80% das empresas estatais no IDE, hoje a gente já vai ter uma redução aí para 49% em 2007 dessas estatais, ou seja, as empresas privadas, né, ou mistas, elas ampliaram muito a sua participação no investimento externo direto, tá? Então, esse investimento externo direto, ele é muito mais complexo, ele é muito mais diversificado, né? E ele vai, então, refletir
Claro que a centralidade estatal, mas digamos que ele é muito mais diversificado e cada setor, né, o setor estatal, o setor privado, tem interesses distintos nesses investimentos, né? E aí o que eu percebi é que essas grandes empresas, né, as empresas de tecnologia, as empresas chinesas, elas vêm cada vez mais investindo externamente, né, comprando, ampliando as fusões e aquisições e, claramente, através desse processo, ampliando a sua lucratividade através desses movimentos de expansão global, né? Então, é muito, enfim, hoje em dia já é muito difundido na mídia, né? Como essas grandes empresas vêm investindo externamente, né? Ou seja, aproveitando esse movimento, né, dos investimentos para aumentar a sua lucratividade, né? Voltadas para um sentido que é o sentido das empresas privadas tradicionais, que é a busca do lucro, né? Fundamentalmente a busca do lucro. É claro que muitas dessas empresas têm conexões estatais, né? E aí a questão fica muito mais complexa, mas digamos que os investimentos das grandes corporações privadas ocorrem em países em busca de mercados, em busca de acesso à tecnologia, né? Então, essa ideia do investimento privado para acessar tecnologia vem aparecendo muito nos dados do investimento direto quando a gente olha por empresa, né? E a partir dos dados do China Global Investment Tracker, que foi o que eu olhei, tá? E aí tem uma questão interessante que é, por exemplo, alguns autores fazem uma classificação de empresas chinesas, né, que têm tradicionalmente uma conexão muito forte com o Estado e que aproveitam essa conexão para ter acesso ao financiamento bancário, né, ao financiamento para conseguir realizar esses investimentos externos, né? Ou seja, essas grandes empresas se aproveitam e, digamos que se interrelacionam com o Estado nesse sentido de ampliar os seus investimentos e a lucratividade externa, né? Quer dizer, inclusive, uma evidência interessante desse ponto é que o Xi Jinping, né, depois de 2014, da campanha de corrupção, houve um movimento do governo no sentido de prender autoridades, né, do partido que eventualmente tinham conexões com essas empresas e até mesmo nacionalizar algumas empresas privadas que vinham fazendo esse movimento de internacionalização em busca e aumentando muito a sua lucratividade. Mas eu diria que essa é uma espécie de evidência de que se o governo está tendo que atuar, né, no sentido de limitar o processo, é porque, de fato, as empresas privadas estão, né, assumindo aí não diria um protagonismo, mas um papel muito, muito importante nesse processo de internacionalização. E que, enfim, de fato, reflete um pouco, né, se não uma autonomia, mas uma espécie de ampliação desse capital do ponto de vista, né, da China hoje, né, inclusive internacionalmente. E o segundo ponto, né, que eu analisei, que eu venho pesquisando, além dos investimentos diretos, é a questão do Belt and Road, né? O Belt and Road, essa grande iniciativa, né, esse mega projeto aí articulado pelo governo central em 2013, representa, de fato, né, uma nova rodada dessa projeção externa chinesa. E o Belt and Road, ele foi, do ponto de vista do governo, né, tem muito essa intenção de promover a cooperação, promover o desenvolvimento sustentável, né,
ampliar essas conexões e aquele discurso que está presente nos documentos de todos ganham, né? Enfim, aí, nesse sentido, tem uma autora, né, que é a Liu Shen, que é uma pesquisadora da London School, que ressaltou em um texto essa ideia de todo mundo estuda, vem estudando o BRIE, né, mas quem é que ganha com o BRIE, né? Quem de fato, quais são os interesses por trás do BRIE? E claro que, se a gente olhar os dados, a gente vai ver que existe uma presença muito grande das empresas estatais, né? Principalmente na área de construção civil, transportes, ligadas a esses grandes projetos de infraestrutura, né, no âmbito do BRIE. Mas também eu encontrei algumas perspectivas que olham olhando mais detalhadamente como é que de fato o BRIE vem funcionando, você percebe que se trata de uma espécie de um projeto que ele é muito menos articulado de cima e muito mais um guarda-chuva em que todo mundo pode entrar. E ele reflete, nesse sentido, muito menos um grande do governo e muito mais algo que está em disputa. Inclusive, agências, ministérios, empresas estatais estão, de fato, na dianteira do BRIE, disputando e confrontando interesses diversos para ver quem vai conseguir captar esse financiamento, né? Então, isso reflete, no meu ponto de vista, o fato de que essa projeção chinesa ela tem que ser vista, obviamente, do ponto de vista estatal, mas pensando que isso reflete, nessa projeção, reflete esses diversos interesses, inclusive também, novamente, das empresas privadas, né? Então, se a gente olhar nos dados do China Global Investment, a gente vai ver que, embora as empresas estatais de construção estejam aí, né, sejam protagonistas, também essas empresas privadas vêm investindo externamente no âmbito do BRIE, né? Ou seja, captando recursos junto às instituições chinesas para realizar esses investimentos externos, tá? Enfim, para finalizar, assim, para concluir, né, minha ideia, né, foi vencendo desmistificar um pouco essa lógica, né, de que o Estado chinês, né, tem, digamos assim, uma grande intenção, uma grande estratégia de internacionalização. Claro, eu acho que ele tem. Quando a gente fala de China, né, o Estado ele tem esse protagonismo, mas começou a me interessar muito essa investigação com relação a como esse Estado, né, assim como internamente é interessante analisar, né, como a própria Isabela faz nos seus trabalhos, essa ideia da participação das classes, né, eu também comecei a refletir um pouco que é interessante pensar nessa política externa chinesa também a partir desses interesses que do ponto de vista do capital, do ponto de vista do setor privado e desse grupo, né, que vem se expandindo dentro da China. Para então, a partir daí, né, ter uma dimensão de que essa projeção externa ela é bem complexa, né? Ela envolve uma série de interesses em disputa e, enfim, isso aí acho que vai definir muito, né? Como esse globalismo chinês, como essa projeção ela vai impactar, né, nos países periféricos, como o Brasil e, enfim, outros países também do mundo. Acho que é isso. Obrigada. Muito obrigada, Valéria. Eu agradeço por essa apresentação bastante ampla sobre isso que, na verdade, acho que se configura como uma agenda de pesquisa, né? Efetivamente,
para um tempo longo aí de trabalho que você provavelmente vai ter pela frente aí para desvendar e desmistificar essa figura muitas vezes apresentada como o Estado monolítico da China, né? Como sendo uma coisa única, opaca, unidirecional e muitas vezes sem influência de diferentes classes sociais, de diferentes interesses, algumas vezes conflitantes, algumas vezes não, mas o que é essa complexificação da economia política, nesse caso internacional, né, da projeção do poder da China para fora. Bem legal. Eu passo a palavra para o Alexandre fazer a apresentação dele e depois a gente passa para os debates aí, com os comentários também da Janaína. Obrigada, Alexandre. Bom, obrigado, Isabel, pelo convite. Agradeço muito pela lembrança. Aproveito para fazer público aqui meus parabéns ao Instituto de Economia, né, ao canal do Instituto de Economia, que tem feito um trabalho muito interessante. Eu tenho a oportunidade de ter visto alguns vídeos, e especificamente na China, porque aí nos últimos 6 anteriores eu consegui ver uns 3 com relação à divulgação de um trabalho científico a respeito da China e de assuntos dos mais diversos, que é extremamente interessante para o público, independente de ser pesquisador ou de pessoas que estão começando a despertar interesse, né, na China. É um trabalho muito bacana, muito interessante. E, ao mesmo tempo, agradecer também, né, a satisfação de poder conversar um pouco com a Valéria, escutar os comentários da Janaína. Bem, a minha fala, ela vai um pouco na direção da nova Rota da Seda, né? E antes de começar a falar sobre a nova Rota da Seda, eu escutei a Isabela falando sobre a agenda de pesquisa e a Valéria falando sobre as temáticas. Eu comecei a pesquisar a China em 2007, a gente está em 2020, e a cada dia que passa que eu leio e procuro mais algum tipo de informação a respeito da China, eu vou tendo um novo, né? Ele é um universo. É quase um trabalho de encontrar estrelas e espaços dentro desse universo imenso, porque o grau de complexidade é muito grande, né? E a gente estava muito afastado desse tipo de pesquisa, né? A gente com uma visão muito ocidental, com a nossa base cultural, com a nossa base histórica de compreender as relações todas, na hora que a gente está a encontrar a base chinesa, na verdade a base oriental como um todo, não só a China, isso vem abrindo, despertando os interesses. Eu acho que a primeira grande questão que eu trago a respeito da nova Rota da Seda é que me parece a nova Rota da Seda é como se fosse uma consolidação dentro de uma ordem temporal, dentro de um espaço, de um projeto. Eu estava para usar o termo modelo, mas como eu sou da economia, e na economia o termo modelo então eu vou dizer que é um projeto bem particular e muito bem articulado, pelo menos nas suas fases iniciais, por parte do Estado chinês, de um desenvolvimento que ele tem objetivos inicialmente, como todo projeto de direitos domésticos, só que dentro do atual cenário, esse projeto de desenvolvimento ele não pode se ater ao doméstico, ele tem que sair do doméstico, ele tem que se expandir e disseminar para além desse cenário interno. Então, isso tudo que a Valéria estava falando é extremamente interessante, porque quando eu comecei a estudar, a analisar a China, a fazer estudos iniciais, a entender o desenvolvimento da China, a gente, com uma dificuldade muito grande, conseguia elencar algumas empresas, né, do setor privado que atuavam com uma certa independência, com um certo grau de independência do Estado. E hoje a gente já consegue ver empresas, mesmo dentro de um planejamento, de uma estrutura que é muito relacionada à atuação do Estado, pelo menos uma ideia de planejamento mais organizada, mas a gente consegue encontrar, ouso dizer, umas 10 grandes corporações chinesas atuando pelo mundo afora, que agregam, né, o planejamento estatal com os objetivos de uma empresa, né, uma empresa privada tradicional como a gente conhece. Então eu penso a nova Rota da Seda como um projeto que está em andamento, mas que já encontra um cenário com um grau de maturidade mais
equilibrado, mais harmonioso, nas palavras até do próprio governo chinês, do que era aquilo na fase inicial. E, ao mesmo tempo, esse projeto, esse planejamento para um desenvolvimento que integra o cenário doméstico com o cenário externo, ele associa algumas condições que eu trato como condições particulares. Entendeu? Eu trato como particulares no caso da China, mas não no particular para todo o cenário, tá? Então, essa questão que eu chamo de particulares, o primeiro ponto são as condições políticas e econômicas chinesas, que são muito específicas, né? A disponibilidade de capital da China, o mecanismo de tomada de decisões por parte do governo/estado, que a gente se confunde quando é um governo específico, o governo toma decisões como estado, e nessas condições particulares tem esse montante de capital que está disponível e que está procurando espaços de valorização continuamente. Ao mesmo tempo, a forma de planejamento de tomada de decisão, que é também muito particular da China, a gente hoje não encontra com tanta facilidade assim outros exemplos que tenham essa mesma estrutura, como é o caso da China. A outra e aí é muito macro, né, é o atual estado do capitalismo global, né, a gente não tem mais, a gente tem as barreiras, mas elas são fronteiriças, mas as barreiras, elas são colocadas pela própria estrutura do capital. Então, esse atual estágio de grandes corporações, de sistemas de valorizações contínuas, é muito particular, e nesse ponto a China está sabendo usar muito bem isso, e a nova Rota da Seda, né, com todos os seus projetos envolvidos, é algo que está muito bem casado, muito bem estruturado quanto a isso. A outra a grande necessidade de investimento por parte dos diversos países em desenvolvimento, principalmente investimentos em infraestrutura. E aí, quando a gente começa a olhar, por exemplo, os próprios países do Sudeste Asiático, os países da África, e mais à frente, mais adiante, isso tende a chegar na América Latina, e já está chegando, né? Então, esses países têm uma carência de capital, uma ausência de um Estado. Existe um conjunto grande de países e instituições que anteriormente faziam esse papel e hoje, por diversos motivos, desde problemas domésticos até de problemas de cenário. Então, a gente tem crise de 2007, 2008, que afetam muito, tá? E eu estava associando isso a uma crescente, uso dizer, ausência, principalmente dos Estados Unidos e dos países europeus, dos grandes países europeus, dessa agenda de desenvolvimento e dessa agenda mais integrada de financiamento aos países em desenvolvimento. Então, o que eu estava querendo dizer, no fundo, é que esses investimentos de infraestrutura, principalmente em países asiáticos e africanos, eles sofreram uma redução significativa com uma menor participação desses países, né? As agendas dos organismos internacionais começou a ser reduzida com projetos nessa direção, principalmente na estrutura, e aí esses países acabaram se tornando grandes demandantes de capital para investimentos em infraestrutura, por diversos motivos, dentre eles, não são os mais importantes, mas são relevantes, de capital doméstico desses países, uma agenda neoliberal forte que esses países implementaram, na grande maioria deles, mesmo quando existia um perfil um pouco mais progressista, ainda assim a agenda neoliberal se fazia mais forte ou mais imediata para esses países. Isso tudo abriu espaço para a China entender esses espaços de valorização do capital, e dentro de todo esse cenário, ou seja, cada uma dessas particularidades de conjuntura, né, associados às demandas chinesas de desenvolvimento, e esse desenvolvimento já foi compreendido que ele não pode se restringir ao território chinês nem aos seus vizinhos próximos, isso abriu um grande espaço para a construção de um projeto bastante ousado que tem início com a nova Rota da Seda. E aí a gente tem os corredores de projetos e investimentos que são constituídos dentro desse grande guarda-chuva, e eu entendo como um grande guarda-chuva porque há vários corredores, vários projetos financiados em diversos países distintos, né? Mas ainda assim eu me sinto forçado a pensar essa nova Rota da Seda
cedo, dentro desse grande volume de corredores de projetos, pensando basicamente no desenvolvimento chinês, a China pensa na formação de grandes rotas logísticas comerciais, né? E essas grandes rotas logísticas e comerciais, elas ao mesmo tempo elas partem da China e elas chegam para a China. Então, grandes construções de gasoduto, oleoduto, eles saem do estado, do território chinês, assim como eles também chegam ao território chinês. Então, uma grande estrutura de conexão de mercados, e eu entendo, isso fica muito claro, inclusive quando a gente vai ler os discursos, né? Eles não retiram da fala, nem do discurso, que existe um interesse muito significativo no desenvolvimento doméstico, e a parte bem breve, essa discussão do desenvolvimento doméstico chinês já está presente desde os tempos do Deng Xiaoping, né? Não se consegue imaginar a China hoje sem um projeto organizado, orquestrado de desenvolvimento econômico, porque isso resolve algumas carências que vieram do período anterior a Deng Xiaoping, e essa tentativa de conectar todos esses mercados, de chegadas e partidas, saindo da China, chegando na China, ele ao mesmo tempo vai agregar, né, mercados produtores que vão se constituir como ofertantes para o mercado chinês, assim como mercados consumidores que vão se constituir espaços de alocação, de recebimento de produtos derivados da China. Ou seja, a China não é só como era na década de 80, ou era mal caracterizada na década de 80, como um grande exportador de produtos de bens de consumo não duráveis de baixa qualidade, muito pelo contrário. O que a gente vê hoje é um polo de formação de tecnologia, de produtos intensivos em capital, com indicadores de melhoria significativos. A base de competição em projetos, e a gente vê, de fato, uma tentativa por parte do Estado chinês de mobilizar o Estado, né, o aparato governamental produtivo, associado com o capital privado nacional, me parece que é uma grande estratégia de promover essas empresas chinesas para poder angariar espaços ao longo da agricultura global. A gente pode ver no fornecimento de energia, nas placas de captação de energia solar, na energia eólica, tem uma quantidade de exemplos imensa. Bom, uma vez que dentro dessa perspectiva da nova Rota da Seda, eles agregam, né, vias comerciais que passam por portos, por distribuição de redes, fibra ótica, mercados energéticos, é um grande construto logístico de recursos com um objetivo direcionado ao desenvolvimento chinês, porém, aí a parte que eu acho interessante, é a gente imaginar que esse desenvolvimento chinês ele passa por um mecanismo de integração e de inserção internacional, e essa inserção internacional ela vai criando áreas de aproximação que, de certa forma, existe também uma estratégia política regional de reduzir algumas travas e alguns constrangimentos com alguns parceiros locais, mas, ao mesmo tempo, me parece que eu li isso num artigo de 2016 do Levitt, ele usa um termo bem forte, que ele fala que é a construção de uma grande estratégia por parte da China. E essa grande estratégia organiza de forma muito bem estruturada todas as pequenas áreas das políticas para poder formar uma grande política pública de inserção internacional. Me parece uma forma interessante de pensar esse processo. Tudo bem que grande estratégia é um termo muito restrito à área de relações internacionais, mas ainda assim me parece um termo que, no caso do texto que eu citei, é muito bem utilizado. Bom, o que é basicamente essa nova rota, né? Ela tem um cinturão econômico que praticamente todo ele passa por território, e aí está uma questão muito interessante, porque o nível de negociação e a preparo dessas parcerias, desses territórios, é algo que eu não tenho memória histórica para poder dizer se isso já houve ou se isso não houve, que me parece algo único, tá? Até mesmo pela forma como a China tem conduzido. E a rota marítima, e essa eu vejo uma rota com uma perspectiva tanto comercial quanto estratégica, e quando eu falo estratégico, inclusive questões de segurança, né, aquelas disputas das ilhas
artificiais das rotas marítimas ali, elas não acontecem exclusivamente por questões de mercado, tem outras questões envolvidas, mas ainda assim são rotas imensas, com uma passagem. Eu vou citar aqui um dos casos, que é um dos casos que normalmente me gera inquietação. Um dos corredores passa através do território da Mongólia para poder chegar na Rússia, né? E esse corredor é um corredor que tem, entre outros objetivos, o objetivo de fornecimento energético. E é interessante porque o território da Mongólia, ou o estado da Mongólia, é um estado que faz parte da OTAN, e ele está na fronteira, ele divide territorialmente dois, hoje, estados que têm tido uma boa relação, têm cooperado, pelo menos construído cooperação, que é a China e a Rússia. E, ao mesmo tempo, aquela região não é uma região nem um pouquinho tranquila para nenhum dos dois estados, e, ao mesmo tempo, faz parte da OTAN. Então, você um corredor desse, além de ter um fornecimento, principalmente né, é um mecanismo também de projeção, mas é uma projeção mais densa, não é simplesmente uma projeção econômica. Então, associado com esses objetivos de enxergar, ou a gente pode observar objetivos estratégicos, até mesmo militares, por parte da China, né? E nesses grandes corredores, né, nesses grandes espaços de passagem da China, a gente tem visto um projeto também que me parece faraônico, uma rota ferroviária que sai do território chinês e vai chegar no litoral europeu, né, no Porto de Roterdã. É algo, não tenho também memória histórica para poder falar se isso já ocorreu em algum tempo. E assim, ao mesmo tempo, redes de fibra ótica, redes energéticas, instalações que são tanto subterrâneas quanto por baixo de espaços marítimos, e, ao mesmo tempo, movimenta um conjunto muito grande de instituições financeiras, que aí também é uma parte interessante, e, se não me falha a memória, a Ana Garcia já esteve aqui, né, conversando com vocês, falando sobre isso, sobre esses investimentos todos que são realizados, e aí tem um conjunto grande de informações, né, conseguiu compilar um conjunto significativo de dados a respeito disso. Mas nesses braços financeiros eu destaco, né, o novo Banco de Desenvolvimento, o BAI, né, obviamente, o Banco de Desenvolvimento Chinês, que atua como talvez ele seja o primeiro, a parte inicial do mecanismo de captação e de distribuição, e ao mesmo tempo, e aí é a parte que eu acho que é extremamente interessante, para poder fazer com que esses projetos todos rodem, a China conseguiu angariar, ela conseguiu trazer parcerias de bancos regionais e bancos globais, né? Então, para esses projetos saírem do papel, existe uma parte significativa de valores a serem financiados que são saídos do Banco Mundial e outros saem do Banco Asiático de Desenvolvimento, ou seja, é uma iniciativa que tem conseguido alavancar capital de outros participantes, e participantes, né, de caráter multinacional ou multilateral, para ser mais exato, associando ao capital chinês e fazendo com que esses projetos sejam capitaneados. Aonde que isso vem associar ou agregar no que a gente chama de projeção? É porque os projetos estão sendo vendidos como projetos partindo, né, do Belt and Road Initiative, da nova Rota da Seda, ou seja, a China é quem está capitaneando essas atividades todas. É a China que tem o custo da negociação, é a China que tem, e é a China quem traz as suas empresas, sejam elas de capital privado, de capital associado, misto, né, entre Estado e iniciativa privada, para poder colocar essas empresas, e aí quem está trabalhando com essas questões, né, de associação do capital, a maior participação do capital privado, e como que essas classes estão se estruturando e organizando melhor na China, já é uma geração de insumo, de informações a respeito disso, extremamente interessante para todos nós, mas esse mecanismo todo de desenvolvimento integrado, a China capitaneia e agrega um conjunto significativo de atores, de agentes, de agendas, para poder promover para fazer com que esses projetos andem. Bom, isto posto, e eu já não vou me estender muito,
A ideia que a gente teve nos últimos anos é verificar como é que esses projetos estão andando. Primeira coisa, né, ver esses projetos. E segundo, verificar o andamento desses projetos batendo o que estava planejado com o que foi de fato realizado. Porque a gente pode verificar nos dados uma queda na taxa de investimento, na taxa de investimento total, tá? Essa queda não é uma queda tão significativa ainda, porque se fosse tão grande assim, a gente estaria num cenário econômico muito mais complexo do que a gente está hoje, mas ainda assim a gente tem visto uma taxa de queda. E aí a gente começou a criar algumas hipóteses. Uma delas é que a China estava fazendo ajuste nos seus gastos domésticos, nos montantes que estavam sendo destinados a esses projetos. É, a outra, a outra A outra hipótese é um ajuste chinês por conta de um montante tão significativo que foi feito inicialmente Desculpe, e mais uma vez, uma perspectiva. Alexandre, eu não consegui ouvir a primeira hipótese, deu uma falhada exatamente no momento que você estava falando. Se puder repetir, por favor? Tá, acho que eu só pensar se está me ouvindo bem agora, Agora sim. tá? Então tá. A primeira hipótese é um ajuste estrutural por parte das contas públicas da China, né? E aí eles fazem uma redução por conta do montante planejado dos investimentos. A segunda hipótese é também esse ajuste, tá? Eles fazem esse ajuste no montante de capital a ser destinado aos projetos. Uma terceira é a diferença entre o montante estimado dos projetos e o montante de fato realizado, e a gente tem que começar analisar alguns casos, e a gente tem observado que o montante previsto a ser investido, ele está bastante aquém. Não, deixa eu corrigir. O montante realizado está bastante aquém do montante previsto para os investimentos constantes no projeto. Ou seja, o valor estimado ele é muito superior ao valor real do montante que está sendo investido no projeto, o que nos obriga, né, na verdade, obriga todos nós que estudamos o caso da China e o impacto dos investimentos a rever as estimativas, inclusive, do montante total dos investimentos realizados pela China nesses projetos todos. Tá? E uma última hipótese que a gente ainda está testando é um somatório de todas essas, ou seja, a China está, de fato, fazendo a China está, de fato, prevendo uma pequena retração do cenário global, e aí ela está reduzindo os seus montantes de investimento, e, ao mesmo tempo, por conta do somatório dessa situação, a China está investindo menos efetivamente abaixo do que aquilo que ela tinha planejado. Essa é uma questão interessante. A outra questão, e aí eu vou terminar, é que a gente começou a analisar os projetos que têm os investimentos do Dubai, e a gente começou a reparar que o montante descrito no projeto é muito alto, mas o montante de investimento por parte do Dubai não é tão alto assim. Então, existia um conjunto muito grande de valores que tinham como base o Banco Mundial ou o Banco Asiático de Desenvolvimento, ou, quando não era o BAI propriamente dito, era um banco doméstico da China, principalmente o novo Banco de Desenvolvimento, principalmente o Banco Chinês, né, de Desenvolvimento, atuando nesse cenário. Ou seja, existe algumas discrepâncias de valores projetados com valores reais, valores realizados, que ainda vão demandar da gente alguns anos para poder identificar essa situação. Situação que agora fica um pouquinho pior, porque a partir de 2019 e 2020 a gente teve de fato uma retração. O primeiro semestre de 2020 foi praticamente perdido, e a gente está começando agora a enxergar os primeiros impactos de uma pequena reação da China que ainda não chegou a compensar o que a gente teve no primeiro semestre do ano. Ou seja, tudo indica que isso é um estudo que a gente vai levar ainda mais uns 2, 3 anos para poder identificar se esses projetos foram colocados em prática. Todo esse montante de capital estimado foi de fato realizado. Uma área que eu tenho estudado ultimamente são esses capitais chineses entrando no setor agrícola, principalmente no Brasil, né, na América Latina, mas no Brasil. O que a gente já viu de projetos de fato que ocorreram na China
é que o montante estimado para a entrada é muito superior ao montante real gasto. Isso quando não tem uma participação grande do capital produtivo nacional ou Estado, ou financiado pelo Banco de Desenvolvimento, como é o caso do BNDES, e o capital chinês participa com um montante muito menor, mas eles entram fazendo aquisição de espaço, aquisição de logística, ou até mesmo um mecanismo de intermediação entre produtor, vendedor, mercados, e a China é quem controla isso. Desculpa passar um pouquinho do tempo, mas eu terminei. Muito obrigado. Muito obrigada, Alexandre. Eu agradeço muitíssimo esse partilhamento com essa agenda de pesquisa super ambiciosa que vocês estão levando adiante. Nós vamos ficar atentos e muito interessados nos resultados de vocês. Essa é a grande questão, né? Afinal de contas, como vai efetivamente se comportar o investimento chinês fora, depois disso que foi um primeiro momento de anúncios extraordinários, depois um impulso ali, depois uma arrefecida importante nos anos recentes e agora essa questão de como ele tende a se comportar nos próximos anos. Vamos acompanhar vocês com muito interesse. Eu passo a palavra para a Janaína para a gente fazer uma rodada de questões, perguntas, comentários. Janaína, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Isabela. Eu estou super feliz. Também muito contente em acompanhar as iniciativas do Lab China, que são webinários realmente super interessantes para quem acompanha a China e mesmo para quem quer começar a acompanhar a China. Valéria, muito bom estar aqui com você, professor Alexandre também. Eu tenho duas perguntas, uma pergunta para cada um e depois um comentário também sobre os bancos, que eu acho que podem acabar sendo comentados pelos dois, né? Professora Valéria, você falou muito sobre a questão do investimento chinês, voltando mais uma maior participação das empresas privadas e muitas dessas empresas privadas em busca também da tecnologia que vários países podem oferecer. Eu me lembrei muito de uma compra da empresa alemã KUKA, que trabalha edição de equipamentos médicos, enfim, e ela atua muito nesse setor. Os chineses compraram, enfim, foi uma surpresa naquele momento. Mas aí quando a gente pensa também nos investimentos nos países periféricos, ao qual você também se dedica, será que essa seria... Não é exatamente, não me parece muito a tendência, né? Como é que você vê? Parece que seriam dois processos do investimento chinês no exterior. Então, essa é uma pergunta para você e para o Alexandre, já que a Rota da Seda realmente ela é extremamente ambiciosa, tem uma característica que eu gosto muito de falar, e o professor falou um pouquinho, que ela é a implementação da infraestrutura física, digamos assim, então os gasodutos, as ferrovias, e também essa infraestrutura digital, né, que é um ponto fundamental, e aí o Brasil estaria super dentro disso, todos os países, e isso pode, inclusive, colocar a China como protagonista agora dessa revolução da indústria 4.0, o que seja. Mas uma das grandes críticas dessa iniciativa seria o que eles chamam de diplomacia do crédito, que acabaria colocando alguns países também em saias justas, com muitas dificuldades. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. E para os dois, porque vocês dois falaram muito nos bancos, né? É interessante a gente pensar que os principais bancos chineses estão todos aqui no Brasil. Quem analisa o investimento chinês aqui no Brasil já fala até que é um novo processo. Ele começou já no meio da década de 2015, 14. Os 4 principais bancos estão aqui. O Banco de Desenvolvimento chinês está aqui. O AIBB tem, o seu diretor-geral é o Alberto Ninho, que é um brasileiro, e o NDB, que é o Banco dos BRICS, tem agora uma presidência brasileira também. Então, é interessante a gente pensar nesses bancos chineses olhando para o Brasil. Estou trazendo um pouquinho o assado aqui para o nosso país. Mas, enfim, eram essas minhas perguntas e meus comentários. Eu acho que eu vou passar direto para vocês e aí numa segunda rodada eu começo e agrego algumas observações, alguns comentários. Valéria, por favor. Muito obrigada, Jaina, pela pergunta, muito interessante.
Acho que assim, a primeira questão que eu achei interessante pensar, né, que eu talvez não tenha explorado muito na minha fala, é que eu vejo uma conexão entre esse momento crucial que a China vive internamente, né, de uma espécie de turning point estrutural, desafio da renda média, né, ou seja, ascender tecnologicamente, diversificar o consumo, eu vejo muito a relação desse momento, né, do ciclo de crescimento chinês com a projeção. Então, nesse sentido, se a gente pegar, por exemplo, tanto o BRI como os investimentos, a gente vai ver que eles, de certa forma, claro que, obviamente, existem questões geopolíticas muito importantes, mas nesse momento, né, eu foquei muito nessa ideia de que, por exemplo, a ideia de diversificação do uso de reservas, né? Então, os investimentos funcionando nesse sentido, a diminuição da capacidade ociosa, né, na medida que você alcança essa espécie de ápice de um milagre econômico, transferências de setores de baixo valor agregado também, né, até mesmo busca de produção em custos menores, né, num cenário em que o salário, né, de certa maneira, cresceu bastante. E também busca de mercados e tecnologia. Então, digamos assim, se a gente for olhar hoje, esse investimento chinês ele é muito mais complexo e diversificado, justamente porque ele reflete uma diversificação, uma complexidade da própria economia, né? Então, indo para a sua pergunta, eu acho que faz bastante sentido. Por quê? Porque os países desenvolvidos começam a entrar, né, pesado nesse rol do destino dos investimentos chineses, né? Então, você começa a ter exatamente o exemplo que você deu. Todos esses casos de compras de empresas nas áreas de fármacos, imóveis, químicos, enfim, marcas, design, cultura, educação, muito diversos. Então, assim, eu acho que encontra-se nessa complexidade dos investimentos uma espécie de reflexo, né, dessa economia. E aí, obviamente, vem a ideia de buscar mercados, de ter acesso à tecnologia, se tornando, então, a projeção chinesa central para a ambição do país de ascender cada vez mais, né, nesse sentido, né? Eu acho que a questão dos bancos é fundamental também, na medida em que os investimentos financeiros são parte muito importante, né? E o Brasil entra, acho que o Brasil entra, assim, talvez como um cenário em que essa diversidade e complexidade se encontram, porque nós somos um grande mercado consumidor, ao mesmo tempo, nós ainda podemos, né, nos apresentar como a disponibilidade de recursos naturais, né, estratégicos. Então, acho que o Brasil realmente é crucial nessa nova dimensão aí da projeção chinesa, né? Acho que é por aí. Eu passo diretamente para o Alexandre. Alexandre. Então, eu vou começar pelo final, que é a parte dos bancos chineses. A gente estava dando uma investigada nos dados, isso tem um tempinho, acho que foi no final de 2019. A gente está tanto tempo em casa que a gente está, no final de 2019, está parecendo um tempo distante, assim, né? E a gente estava investigando a porcentagem, era uma tabela mostrando a distribuição da tipologia do capital chinês, principalmente no caso do Brasil. E interessante, no tempo, mais o capital financeiro da China estava presente no Brasil. Ou seja, a gente não estava tendo uma redução significativa do capital produtivo. Então, ou seja, esses setores que recebem investimentos que a gente denomina como produtivo, mesmo quando vinha na forma de aquisição de ativos de uma determinada empresa, mas essa empresa estava no setor, por exemplo, de produção, energia, setor agrícola, logística, transporte, alguma coisa desse tipo, mas gradualmente o setor financeiro estava subindo. E aí o último dado que a gente viu de 2019
a parte financeira do capital chinês já estava atingindo o terceiro nível, perdendo só para os recursos naturais, principalmente extrativismo, que é soja, carne, laranja, alguns desses, as principais commodities agrícolas e energia. Ou seja, o capital financeiro ele está avançando. Eu acho que ele ainda não chegou no momento de fazer de criar uma ruptura, mas ele está avançando a ponto de brevemente a gente encontrar. Isso é uma. Estou especulando, tá, gente? De forma até irresponsável, mas estou só especulando. Sobre a questão da indústria 4.0, o que a gente tem observado, que é um fenômeno bem interessante, a indústria 4.0 ela tende a ser uma enorme poupadora de mão de obra, que vai fazer com que o desemprego aumente de forma significativa. Temos um problema seríssimo no cenário para os próximos anos, e quando eu falo próximos anos, está muito perto, né? Está ali, amanhã. Mas é interessante quando a gente vai olhar, por exemplo, cenários distintos para países, na China, a indústria 4.0 ela é positiva porque os salários têm aumentado, né? A qualificação tem aumentado e isso tem gerado um aumento dos salários pagos, até porque os salários na China, o salário médio da China não é um salário muito alto, a despeito de começar a ter, esse é um outro tema de pesquisa que vai se tornar extremamente imediata e urgente para a gente começar a ver os impactos da grande desigualdade salarial na China. A gente está começando a ter esses distanciamentos. Mas, ao mesmo tempo, fora da China, principalmente em países desenvolvidos e alguns em desenvolvimento, o emprego gerado pelo investimento chinês ele paga menos do que o emprego gerado pelo capital local ou por grandes multinacionais. Isso já é um segundo problema, ou seja, a automação vai poupar mão de obra e existe a possibilidade dessa mão de obra empregada ser empregada com valores salariais abaixo do que a renda média do Estado pagava anteriormente a entrada da China. Isso vai dar um certo problema. Sobre a diplomacia do crédito, eu acho, pelo que a gente tem visto, aí talvez a melhor base de análise seja o caso dos países africanos, né? Os países africanos têm sido, de certa forma, não vou usar um termo forte, forçado é um termo muito forte, mas eles têm sido impelidos a começar a utilizar, pelo menos a compor cestas de moeda com a moeda chinesa. Se não me falha a memória, a Aline teve aqui também nas discussões do Lab China, e a Aline tem uma pesquisa muito interessante sobre isso, sobre a entrada da moeda chinesa, sobre a composição de... O Bruno também teve aqui, também tem um trabalho interessante sobre esse tema. O que a gente tem observado, principalmente no caso dos países africanos, eu não parei para poder olhar isso com detalhe na América Latina, mas eu sei que já está acontecendo, até mesmo já associado a essa questão dos bancos chineses e do capital financeiro chinês entrando mais fortemente na América Latina, é que com a pressão da moeda, então pela utilização da moeda chinesa e com a tentativa que vem agora com essa moeda, o yuan que está para surgir, a tendência é que haja uma certa pressão e formação de constrangimento em determinados países por conta da utilização da moeda chinesa. E, ao mesmo tempo, junto com a relação monetária, isso vai começar a meio que condicionar. A China não usa esse termo, não é do vocabulário chinês usar o termo condicionar, mas a concessão de crédito ela já é, de certa forma, relacionada com algumas relações políticas e institucionais entre esses países e a China. Então, isso tende a acontecer, mas ela não é tão imediata, não tão forçada, assim como a gente conhece no modelo hegemônico norte-americano, por exemplo. A China não tem ainda essa capacidade de se impor com esse montante. Até tem, mas tem talvez um grau de sutileza, talvez um grau de cortesia maior internacional do que ainda é feito pelos Estados Unidos. Tá? Então, eu acho que é um passo, mas ele ainda não está finalizado. Ainda a gente precisa observar um pouco mais os dados e os acontecimentos. É isso. Eu quero agregar alguns comentários aqui a vocês dois, depois eu passo a palavra para a Janaína também lançar mais alguma inquietação aí que esteja acompanhando ela.
Para a Valéria, começando com a apresentação da Valéria, eu acho evidentemente muito bem-vinda, até pela minha própria trajetória de pesquisa, essa complexificação que você faz agora do ponto de vista da economia política internacional, do ponto de vista externo, dos diferentes atores que estão ali dando forma para a acumulação de capital na China, né? Para a gente acabar com, pelo menos, complexificar essa ideia de que o Estado chinês é alguma coisa monolítica, única, que tem uma visão de futuro, que sabe para onde ir, pega, vai, pum, e acontece e faz, sem entender, afinal de contas, quais são as disputas, as lutas internas, né? As lutas, seja das diferentes frações da classe capitalista, das diferentes frações das forças políticas ou da classe trabalhadora, que levam à conformação de diferentes dinâmicas do padrão de acumulação. Tá. No entanto, mesmo sendo um enorme entusiasta disso, tem um elemento que unifica de sobremaneira as diferentes frações, sobretudo a burguesia doméstica nesse momento, tanto para dentro quanto para fora, que é a disputa estratégica com os Estados Unidos, né? É a famosa guerra, é a guerra e a ameaça da guerra que unifica e dá, ainda que conjunturalmente, mas daí é uma conjuntura que vai se estender durante um período importante de tempo, que dá uma direção mais ou menos uníssona para essa burguesia doméstica, sobretudo porque ela, mais do que nunca, numa acumulação capitalista, isso é a essência do modo de acumulação, o Estado, a burguesia nacional precisa do Estado, mas num momento de disputa, você pode querer chamar de transição hegemônica, mas enfim, de disputa estratégica, essa burguesia nacional precisa mais ainda desse aparato estatal, né? Então, isso que eu chamo de uma relação pornográfica da burguesia com o Estado vai se tornar ainda mais carnal, me parece, aí, nos anos que vem pela frente. O caso da Huawei é, evidentemente, um exemplo mais emblemático disso, tá certo? A Huawei não vai conseguir levar adiante um processo de expansão e penetração em outros mercados sem o apoio do Estado chinês. É uma luta interestatal, intercapitalista que se dá na mediação dos Estados nacionais, né? Então, é uma luta aí que se dá via mediação dos Estados nacionais. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que isso se complexifica à luz dessa disputa estratégica com os Estados Unidos, né? Meu segundo comentário, ainda para a Valéria, é que me parece, na minha pesquisa, pelo menos quando eu estava olhando para o mercado, para a dinâmica de acumulação doméstica chinesa, me parecia que o setor que nos anos mais recentes vinha, ou a fração da burguesia nacional, que nos anos mais recentes vinha pressionando de maneira mais violenta aquilo que poderia ser visto como uma estratégia de longo prazo do partido, é a fração financeira, né? Então, na minha pesquisa ali, o que eu percebi, o que eu conseguia captar, dadas as dificuldades, né, do trabalho com esse tema, é uma pressão forte por liberalização financeira, redução dos fluxos de capital, aliança dessa burguesia chinesa com o capital financeiro, sobretudo nos Estados Unidos, né? Mas não só. O caso mais emblemático disso foi a prisão do CEO da Anban Insurance, que foi preso pouco tempo depois de ter tentado fechar uma joint venture, um acordo aí de negócio com o genro do Trump, né? E ali ele para a construção de hotéis de luxo em Manhattan, e ali ele vai ser preso na campanha anticorrupção, junto com um número importante de CEOs do segmento financeiro. Então, ali, a percepção que eu fiquei é que nessas diferentes pressões que as frações estavam exercendo sobre o Estado, talvez a voz mais forte e ao mesmo tempo dissonante em relação à trajetória de desenvolvimento era da fração financeira. Queria saber como é que isso fica nesse processo de internacionalização,
do capital chinês, né? Se também nesse caso há uma pressão maior por liberalização, redução dos controles de capitais, se você capta alguma coisa de especial na tua pesquisa, Valéria. Para o Alexandre, eu gostei bastante dessa tua leitura da Nova Rota da Seda, Alexandre, acho que ela é até inovadora, porque, em geral, a maior parte das leituras que a gente tem, elas estão muito focadas no que a Nova Rota da Seda representa para a dinâmica interna chinesa, né, para a dinâmica de acumulação interna chinesa, muito vinculada ali às necessidades da acumulação em escala nacional, e você olhou bastante a partir da economia política internacional, né? Qual que é o estágio do capitalismo global, qual que é o espaço de valorização do capital nos países da periferia, dado um conjunto ali de políticas liberalizantes, e como efetivamente isso ampliou o espaço de valorização do capital na periferia, a ausência de uma agenda de desenvolvimento nesses países, e daí vai. No entanto, aí o que eu senti falta na caracterização dessa grande estratégia, que eu acho que é exatamente isso, né, a visão, né, a percepção, uma leitura da Nova Rota da Seda como esse guarda-chuva estruturado que organiza, né, essa grande visão de política externa chinesa, né, essa grande estratégia de projeção de poder político, econômico da China no médio prazo, pelo menos. O que eu vejo, o que eu senti falta é justamente desse diálogo com essa discussão prévia que já existe sobre as necessidades de ampliação do próprio espaço de acumulação para a China, né? O que esse projeto representa nesse sentido. E aí, por exemplo, a gente pode falar de muita coisa, isso né, do ponto de vista geopolítico que você tocou, de assegurar suas fontes de recursos energéticos e de recursos naturais fora, portanto, né, assegurar o desenvolvimento do capital doméstico, a moeda e a internacionalização do renminbi, o uso dual dessa infraestrutura, que a princípio ela é civil, mas pode também ter um uso militar em caso de guerra, mas, sobretudo, a dimensão da expansão do uso da tecnologia chinesa fora. Esse é um ponto que está muito vinculado ao estágio atual do padrão de acumulação na China, que é o que a Valéria falou, né? Mais do que uma transição para um padrão muito intensivo em consumo, é uma transição para um padrão puxado pela inovação, né? Esse é o momento, né? Ou pelo menos a tentativa, né? de se criar um padrão de crescimento puxado pela inovação, e no qual, claro, a aquisição, como vocês já bem pontuaram aqui, a aquisição de tecnologia estrangeira fora é uma das etapas essenciais, mas o uso da tecnologia chinesa fora, o estabelecimento de padrões técnicos, tecnológicos em outros países e o uso desses padrões fora é absolutamente essencial para a própria disseminação desses padrões técnicos, né? Desses padrões tecnológicos. Então, por exemplo, os investimentos em energia elétrica aqui no Brasil, os linhões de transmissão de energia elétrica, é uma tecnologia que hoje os chineses nadam de braçada, né? Então, a disseminação desse padrão, né? Tecnologia é sempre isso, né? Quanto mais pessoas usando, mais valor ela tem, né? Eu lembro disso cada vez que eu abro o meu computador e abro o Windows e funciona sempre muito mal, e eu sempre... E você sabe que o único motivo pelo qual ele é um padrão hegemônico de software nos computadores é o fato de que todo mundo usa, porque não tem nada a ver com a qualidade dele, porque sempre deu muito problema. Então, tecnologia é isso, né? Quanto mais pessoas usando, mais valor aquilo passa a ter. Então, me parece que a Nova Rota da Seda tem essa dimensão de ampliar o espaço de acumulação, justamente buscando permitir que diferentes padrões técnicos e tecnológicos nos mais diferentes setores da economia, né, de trens de alta velocidade, até tecnologia de informação, energias renováveis, enfim, toda a infraestrutura de TI que vai ser necessária para conectar isso tudo, claro, sem falar do 5G,
permeia esse processo de expansão de poder, né? E amarra com as suas várias dimensões, outras ali, tanto internacionais quanto internas, né? Então, eu queria te ouvir um pouquinho nessa perspectiva. Janaína, vamos lá fazer sua última rodadinha, porque aí a gente já está aqui estourando no tempo e aí a gente fecha com os comentários dos nossos queridos convidados. Certo. Eu vou, então, acho que casar com seu último comentário em relação à tecnologia, enfim, esse novo patamar que a China alcança, e isso traz modificações, inclusive, na geopolítica, né? Então, essas implicações são bastante fortes. E eu li recentemente um trabalho que não é acadêmico, mas é um livro bem interessante, que chama Inteligência Artificial, que é do Kai-Fu Lee, que é um investidor. Ele chegou a ser presidente da Google China, que nem existe mais, enfim, mas ele trabalha muito nessa área. E ele tem um ponto que eu achei muito interessante. Assim, a China conseguiu, através de sua inovação e de seu ambiente das startups e de toda a economia digital, atrair a atenção de muita gente. Então, seria um concorrente do Vale do Silício, ou talvez seria até melhor do que o Vale do Silício, ou mais avançado, ou pelo menos com características próprias. E ali ela está formando um soft power que ela nunca conseguiu formar em outros campos, culturais ou midiáticos, não conseguiu formar até agora e, na minha percepção, não conseguirá tão cedo. A China mesmo mudou a sua linha diplomática, eles falam dos lobos guerreiros, né? A gente tem visto isso muito nesse momento de tensão com os Estados Unidos, a diplomacia chinesa indo para o Twitter de uma maneira mais assertiva, mas ela ainda não conseguiu estruturar ou equalizar ali como ela se comunica. E através de tecnologia ela conseguiu. Você citou a Huawei, por exemplo, como um dos exemplos. Os Linhões são da State Grid, que trouxe para cá uma tecnologia que até então só existia na China e é a única maior, porque o Brasil também tem uma extensão muito grande desses Linhões, que é de ultra alta velocidade de transmissão da energia, e também vai conseguir fazer com que a Smart Grid seja implantada aqui no Brasil. Lembrei também do TikTok, né? Que é um aplicativo usado majoritariamente pelos jovens e que os Estados Unidos agora baniu, a Índia baniu recentemente, por questões de segurança, alegadamente, mas até a Microsoft talvez compre, justamente para ter um jogo ali e ele não ser banido dos Estados Unidos. Tem uma questão aí. Então, quando a gente pensa nessa China tecnológica, me parece que ela atingiu um protagonismo no mundo, mas a China ainda precisaria equalizar outras questões para além de suas diplomacias e para além de conseguir investir ou, enfim, própria criação dos bancos multilaterais, o AIBB e o Banco dos BRICS, o NDB, faz parte também de criar instituições multilaterais que a China possa, enfim, navegar e, de certa forma, protagonizar. Mas me parece que até nessas questões de batalha com os Estados Unidos, e aqui dentro a Huawei vai poder participar ou não do leilão da 5G, tem muito a ver ainda com esse grande processo de falta de entendimento sobre China, de preconceito em relação à China, que é um campo que a China ainda não conseguiu, nem por meio de sua mídia. Eu, por exemplo, sou correspondente da Xinhua no Brasil, acho que a Xinhua poderia melhorar muitas coisas, processos, enfim, como se comunicar aqui no Brasil. Enfim, meus comentários ficam um pouco em relação a isso, se esses preconceitos também em relação à China não seriam ainda uma barreira para uma inserção internacional da China mais tranquila. E aí encerro o meu comentário. Vamos manter a mesma ordem? A gente segue, começa com a Valéria, depois o Alexandre e encerramos nossa conversa. Legal. Bom, então, Isa, eu acho que assim, a minha preocupação, né, acho que desde o doutorado, né, sempre foi essa questão de como a China se apresenta para o mundo, né? Os impactos dessa projeção nos países africanos, né? As acusações de um caráter imperialista, né, da China. Então, eu sempre analisei essa questão
com bastante cuidado, né, pensando que a questão do imperialismo ela tem dimensões muito complexas e tudo mais, mas, de certa forma, né, o que me interessa é justamente entender como é que esse país, né, que vem de uma história fundada na construção socialista, e que, embora sempre teve uma política externa autônoma, né, em alguns momentos não alinhada ao internacionalismo da União Soviética, respeito, né, mas de alguma maneira tem essa história da questão do apoio à descolonização, aos países do terceiro mundo, né, tendo participado de Bandung, da Conferência dos Não Alinhados. Aí, de certa forma, assim, me interessa muito como é que esse país, né, na medida em que ele entra num momento de uma certa ruptura, ainda que com continuidades, né, como é que ele se projeta externamente, né? O que está pautando esse processo nesse sentido, né? E aí eu acho que talvez a questão fundamental seja, quer dizer, para mim não se trata necessariamente de uma polarização entre o que está mandando, né? É o interesse privado ou o interesse estatal, mas é justamente a conexão entre esses dois, né? E aí, quer dizer, comecei a refletir que, embora o Estado seja protagonista e o nacionalismo, né, é a questão central, ainda mais num momento como que a gente vive, né, de disputa imperialista, a questão das empresas e do Estado, essa união, ela, como você disse, ela ganha uma proporção, uma dimensão muito grande, né? Mas, de certa forma, então, do ponto de vista de como isso se projeta para fora, o que você está vendo? Você está vendo tanto um Estado que quer se afirmar e tudo mais, mas associado a esses capitais privados. E essas grandes empresas chinesas funcionando como grandes corporações, né? E aí, digamos, disputando mercados, entrando em países periféricos, em países desenvolvidos, e uma espécie de dinâmica que é muito parecida com a dinâmica, né, de alguns processos de internacionalização de países ocidentais. E como é que a gente fica nessa história, sabe? E como é que fica o socialismo nessa história? A construção do socialismo, dessa perspectiva de que há uma dialética da construção desse socialismo interna que também se projeta externamente. Então, assim, a minha reflexão vai um pouco nesse sentido, né? Nós vemos hoje um contexto muito grave, assim, de uma disputa muito forte entre Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos numa agressividade muito grande, né? Do ponto de vista da informação, da narrativa, das fake news, né? Num confronto assim muito aberto com a China. E isso eu creio que nunca podemos subestimar, né, a força do imperialismo norte-americano, né? Mas ao mesmo tempo, assim, eu vejo que para além de toda a guerra de informação, né, que existe, acho também importante pensar criticamente como é que esse movimento de projeção da China vai se pautando por um pacto interno, mas e externamente, né? Como é que fica esse debate sobre o internacionalismo ou não internacionalismo nesse sentido? Com relação a essa questão da classe financeira, né, acho que tem aí uma disputa muito importante pela flexibilização, pela abertura do controle, fim do controle de capitais, até mesmo isso está muito ligado à questão da internacionalização do renminbi, né? E acho que tem uma pressão pela abertura para a entrada de bancos também estrangeiros, né, que é uma questão muito importante, assim. Eu entendo que o setor, a fação financeira também pressiona nesse sentido pela disputa essa internacionalização, né, buscando mercados, financiamentos, mas eu não analisei especificamente nessa questão
da classe financeira nesse processo, mas que aí acho que quer dizer, outro, né, tem um mundo por aí, né. Só para fechar, então, a questão que a Janaína colocou, né, a questão tecnológica, eu acho que também tem uma questão muito ligada a essa disputa Estados Unidos-China, né? Você mencionou a questão do preconceito. Eu acho que a gente está vivendo uma guerra de informação assim muito clara entre Estados Unidos e China, e nesse momento vai contar muito. É uma disputa de narrativas. Acho que a pandemia do coronavírus, ele meio que fez com que isso se tornasse muito maior do que já era, né? É uma guerra de narrativas, é uma guerra de informação. Mas, de fato, a China ainda tem muitos limites nesse sentido, né? Como a Isabela colocou, a economia da inovação, por mais que você tenha avançado tecnologicamente, né? Ainda a China importa muita tecnologia que ela utiliza para fabricações em geral. E a questão fundamental agora é justamente produzir essa tecnologia domesticamente, né? Isso é muito difícil, né? Muita pesquisa e desenvolvimento, é muito P&D, e essa estratégia também de internacionalização. Então, acho que a China, eu diria, né, que ela ainda está atrás, né, em diversos setores e tudo mais, e esse é um dos grandes desafios, né? Não pode ser comparada, né, com outras economias nesse sentido. E é um grande desafio, porque disso vai depender, né, a ampliação da renda, né, a distribuição da renda, eu diria também, né, mas enfim, acho que é isso. Ok? Vou passar para o Alexandre, então. Alexandre, vamos lá. Então, Isabela, eu gostei muito da sua fala. Ela me causou uma provocação muito boa. Porque, na verdade, é o seguinte, eu consigo enxergar esse processo, essa dinâmica de associar o doméstico com o internacional. E eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que a parte da tecnologia vai fazer uma diferença enorme. O que eu tenho reparado é que assim, eu realmente tenho talvez uma carência de ler e estudar um pouco mais a respeito disso. O que eu tenho observado que a China tem conseguido fazer mecanismos de cooptação de determinados setores com uma precisão imensa, enquanto em outros ela ainda vamos dizer que ela está correndo atrás para poder alcançar determinados níveis. Então, assim, a Janaína citou o TikTok, é impressionante como que esse mecanismo de comunicação foi disseminado rapidamente, né? Talvez pela facilidade, pela forma como ele é gerado. E aí no Rio de Janeiro vocês conseguem ver a State Grid fisicamente operando, né? E a State Grid veio para o mercado para se tornar uma potência com colocação de não necessariamente ou exclusivamente insumos produtivos, mas insumos produtivos mais um mecanismo de gestão, mais aplicação tecnológica. Tem projetos, se não me falha a memória, na Malásia, de aumento das linhas de transmissão de fibra ótica, que são financiadas pelo BAE, puramente tecnologia. E é interessante porque esses projetos têm de todos os sentidos, né? Tem um projeto de utilização de áreas de baixa renda, né? Islã, né? E, ao mesmo tempo, eles têm projetos de construção de estradas, de ferrovias, de transporte leve, né? Transporte de pessoas com uma velocidade atingindo 700, 800 km por hora, ou seja, uma viagem, né, é uma viagem relativamente curta para ser feita com esse mecanismo de transporte rápido. O que eu ainda não consegui observar, e aí pode ser provavelmente uma falha minha, é estudar mais adentro, e eu sei que tem colegas nossos aqui no Brasil que têm feito esse estudo de uma forma mais intensa,
é começar a pegar essa parte tecnológica todinha e verificar como é que ela está sendo aplicada para poder angariar espaço no mercado, para poder eventualmente substituir empresas nacionais, que isso tem acontecendo, ou até mesmo entrar no mecanismo de aquisição de capital das empresas nacionais e fazer um sistema de fusão e aquisição. Ou seja, é mais um sistema de projeção onde de alguma forma as tecnologias vão entrando. E são aquelas empresas que trabalham com a computação gráfica de determinados filmes, principalmente da indústria cinematográfica. E é uma quantidade de capital absurdamente alta, né? E é um nível de geração tecnológica que tem transformado essas produções. Acho que tem um livro de um empresário chinês, ele é inclusive o nome que estampa normalmente nos jogos de futebol da Champions. Ele falou que o objetivo dele era daqui a um tempo ele ser o novo Walt Disney, né? E ele tem conseguido fazer isso, porque ele tem capital e estímulo necessário para poder fazer, e faz parte do Partido Comunista, né? É um pequeno detalhe. Mas, e aí ele entrou na indústria de entretenimento, que vai essa na fase bem inicial, bem construtiva da indústria de entretenimento, para poder chegar no nível de capital mais elevado, que é colocar o capital nos principais mecanismos de transmissões globais. Ao mesmo tempo, essa indústria muito pesada, muito forte de tecnologia que entra nos filmes. E aí entra numa outra seara de impacto, que é até então um reduto norte-americano, um reduto dos países desenvolvidos, né? Japão, Alemanha, Estados Unidos principalmente, que é essa tecnologia por trás das produções cinematográficas, que de certa forma já é um outro espaço de expansão por parte da China. Mas eu reconheço que ainda tenho muito para estudar nessa parte de tecnologia, propriedade intelectual, é uma área que vai com certeza fazer diferença nisso, mas eu não tenho condições hoje de construir mentalmente todas as possibilidades de expansão no que diz respeito à tecnologia. O fato é que a gente vai ver uma participação significativa do Estado, tanto que esses setores de entretenimento. E esse capital ele é privado, mas ele é sempre orientado e ele é sempre promovido pelo Estado chinês. Né? O proprietário da Wanda, que é uma das empresas, ele é do Partido Comunista e ele atua diretamente atrelado ao Estado chinês, ou seja, como você tem falado, né? Não é só a empresa como iniciativa privada, a empresa como capital privado associada a um capital estatal com objetivos específicos do Estado chinês. Né? Isso atua de forma conjunta. Talvez seja essa a grande variável, né, de distinção, né, do que a China tem construído hoje em comparação com os outros, ou pelo menos em comparação com os outros existentes. Né? Mas é isso. E eu agradeço vocês duas, tanto você quanto a Janaína, pelos comentários. Alexandre, Valéria, Janaína, eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês três aqui no nosso webinário do LabChina. Foi uma apresentação riquíssima, um debate super interessante. Agradeço realmente de coração, uma satisfação, um prazer estar mais uma vez aí junto com vocês. E é isso, seguimos juntos nos nossos debates, nas nossas conversas, nas nossas trocas. E até a próxima. Obrigada mais uma vez.